Eu quero cumprimentar todos na santa paz do Senhor Jesus. Eu quero falar sobre o tema: qual é o evangelho que você segue? Que evangelho é este? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, do verso 4 em diante. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai-vos, vos não assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente, e então verá o fim. Queridos, observe o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e eu gostaria de estar sabendo, ou procurando saber, que Evangelho nesse presente século estamos vivendo. Eu gostaria, antes de tudo, fazer aqui uma conotação, uma pausa, para nós entender as igrejas dos dias de hoje. Está totalmente fora da Bíblia. O que não podia fazer no passado, hoje está liberado tudo para fazer. Eu vou te explicar. E surgirão muitos falsos profetas. Infelizmente, hoje quem está na liderança de ensino nas igrejas não estão ensinando verdadeiramente como a igreja deve ser conduzida. Os que estão lá na frente destes trabalhos, nas igrejas dos dias de hoje, são falsos profetas, que não traz o verdadeiro ensino do Evangelho de Jesus Cristo. E por não trazer o verdadeiro ensino de Jesus Cristo, ele, o falso profeta que está na frente desta igreja, ele precisa de igual modo se arrepender dos seus pecados, ver que ele não tem chamado. Quem colocou ele lá, na frente do trabalho, não foi Deus. Não foi Deus que te colocou. Você está na frente do trabalho porque o seu pai, que tem chamado, teve o chamado de pastor, mas você, como filho, não tem. E você está na frente usurpando aquilo que Deus não te chamou. Ou seja, você não foi chamado para isso. Você está tomando o lugar de um verdadeiro homem de Deus, de um verdadeiro ensinador de Deus. É isso que está acontecendo nas igrejas de hoje. Não é por muito estudar, não é por muito fazer uma teologia, não é por muito você conhecer a Bíblia, que você deve estar na frente de um trabalho.
quem deve estar na frente de um trabalho, quem escolhe é o Espírito Santo de Deus. Antigamente, as igrejas oravam para a separação dos obreiros, como modelo da igreja primitiva do livro de Atos. A igreja orava em oração e jejum, e o Espírito Santo revelava aos apóstolos quem deveria ser separado para o santo ministério. Hoje, não tem mais isso nas igrejas. Hoje, infelizmente, só tem falsos profetas, falsos ensinadores, falsos teólogos, falsas ideias. Hoje tem até mulher na frente das igrejas, na frente das lideranças do trabalho, naquilo que Deus não chamou. Deus não deu cargo para a mulher ser ministra e nem tampouco ser pastora na frente de um trabalho, na frente de um rebanho. Moisés era casado e sua mulher chamava Zípora. E nem por isso nós vemos o nome dela. Só vemos o nome da mulher de Moisés uma vez só na Bíblia. Moisés era profeta e era líder para trazer a mensagem na igreja, trazer o ensino para a igreja, trazer ensino para o povo de Israel, trazer ensino para o povo de Deus. E você não vê se uma mulher está na frente do trabalho. Hoje virou uma baderna. A mulher quer mandar dentro das igrejas, uma função que não é dela. Quer mandar dentro da casa dela no marido. Quer mandar dentro da igreja. Virou uma baderna. Virou uma anarquia. Virou uma coisa antibíblica. O marido não tem autoridade dentro da casa. O pastor, que se diz consagrado pelos homens, não tem autoridade. Para ser pastor, para ser ministro na frente da igreja, a Bíblia recomenda que ele deve ser casado uma vez só. Hoje você vai aí, você pergunta a vida do camarada, tem 2, 3 casamentos e está na frente do trabalho. Falso profeta, vagabundo. Você não é pastor aqui em canto nenhum não, rapaz. Você é um enganador, um mercenário. Se você não se arrepender, você morrer agora, Deus lhe matar, você vai para o quinto dos infernos, rapaz. Então se arrependa, volta para o banco, reconcilie com sua primeira mulher, a mulher da tua mocidade, para você ter pelo menos salvação. Fica aí dando de durão na frente do trabalho, Deus lhe mata, alguma coisa acontece, aí você vai falar, mas ninguém me avisou. Aí a pregação tá vindo aí, ó. Tá? Você quer casar 2, 3 vezes no casamento, você que se diz pastora, se arrependa de vossos pecados, que já já nós vai seguir aqui os versículos sobre pastor e sobre mulher não tem ministério. Vamos ver? Primeiro Timóteo, capítulo 3. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo, o pastor, o bispo, o líder, seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Hoje tem pastor que é casado 2, 3 vezes. Está reprovado, filho. Pode abandonar, que Deus não te chamou não, você já foi reprovado. Além de ele ser casado só com uma mulher, ele tem que ser vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Se você não tem essas qualidades, irmão, pode abandonar esse cargo aí humano, de doutrina de homem, e aceitar Jesus, sentar lá no banco e ficar na sua, ser humilde, se pôr no seu lugar, entendeu? E ver que você está errado, está fora da Bíblia, tá? Não ficar aí arrancando dinheiro das igrejas aí, tanto você como os padres aí que também não pregam a verdade, fica aí na idolatria, tá? Com um monte de imagem lá se curvando, também, que é outro falso profeta, esses padres aí, que não pregam a verdade, tá?
E outros também aí que ficam na feitiçaria, consultando os espíritos malignos, diz que é guia de luz. Tudo vão ter que se converter perante o meu Deus, tá? E faz prova desta pregação, faz prova, tá? E depois não vem falar que Deus não te avisou, tá? É uma briga de liderança, é uma briga de macumbeiro com macumbeiro, uma briga entre os evangélicos, uma briga entre padres, tem padres pedófilos, macumbeiro safado, padre pedófilo, pastores, tudo no ato de adultério, casado três, e estão tudo na frente do trabalho, tá pensando que vai morar no céu. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Está chegando para você essa palavra. Tenha compaixão, Senhor Jesus, dessas almas. Venha salvar essas almas, Senhor, que está aí perdida, aí achando que tem, mas não tem. Pensando que é, mas não é. Quem tem que ser adorado e glorificado é somente o Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Continuando. Então o pastor tem que ser marido de uma só mulher. Na sua igreja aí, vê lá, vai lá perguntar lá. Se o pastor, que se diz pastor consagrado para o homem, for casado 2, 3 vezes, não acreditar no que ele fala. Ele já foi reprovado. Mulher na frente do trabalho também está reprovado. O Espírito Santo de Deus não pode estar num lugar desse. Tudo que tiver contra a palavra, contrário à palavra, não deis crédito e não vos acrediteis. São tudo falsos irmãos, falsos profetas. Tudo que for contra Cristo é anticristo. Anticristo é tudo que é contra Deus. Tudo contrário às coisas de Deus. Anticristo, então, os que estão na frente do trabalho são falsos profetas e anticristo. Então, fugir dela, povo meu. Procurar uma igreja que zela da doutrina de Cristo, que o pastor seja casado com uma mulher da sua mocidade, por mais que ele não sabe falar, mas ele foi colocado ali por Deus. E que não tenha mulher mandando, nem dentro da igreja e dentro da casa dela, porque a mulher tem que ser submissa ao líder verdadeiro, ao seu esposo, e ser submisso dentro de casa, com o marido e os filhos também. Também, se não for, ela precisa se converter. E continuando. School! Sobre batismo nas águas. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, está escrito: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo nas águas nada mais é que você está mostrando para Jesus Cristo que você está arrependido. Arrependido. Batismo nas águas é um sinal que você está mostrando para Deus que você está arrependido dos seus pecados, dos seus atos, da sua atitude, do que você fala, do que você faz. Você está arrependido. E isso está estragando com a tua vida, está estragando com o teu casamento, está estragando com você, está estragando com as pessoas que você convive. Na sociedade você não tem crédito. Por quê? O seu comportamento é errôneo, o seu comportamento é pecaminoso. E ninguém te aceita, nem na sua família, nem na sociedade. Como que é duro, irmão, você conversar com uma pessoa que está embriagada, coisa mais chata. Como que é duro você conversar com uma pessoa drogada, você não sabe o que ele fala, o que deixou de falar. Então são esses tipos de atitudes que o homem se apresenta para outro homem, que a gente não consegue aceitar. Imagina Deus. Então, batismo significa que você está dando um passo para Deus com arrependimento. As igrejas hoje precisam enxergar isso, que batismo é um passo para o arrependimento. E sem arrependimento
dos seus pecados, dos meus pecados, não tem como o homem batizar nas águas. Batizar nas águas, não é no copo de água, viu? Não é em piscina, mas é batizar no modelo de Cristo. Jesus batizou aonde? No rio. Então vamos ficar com esse exemplo. Jesus batizou no rio. O modelo paradigma do Evangelho de Jesus Cristo, o centro da salvação chama Jesus Cristo. Se é Ele, então vamos fazer o que Ele nos ensinou. Ele deu exemplo? Deu. Ele deu exemplo de batizar em que água? Não foi no tanque de Betesda, não foi em piscina, não foi com um copo d'água. Jesus foi batizado pelo seu primo João, na onde? No Rio Jordão. Então vamos seguir esse exemplo. Para ser batizado tem que ser no rio, em águas vivas. Tá? Piscina, colher, garrafinha d'água, piscina. Irmão, está reprovado. Bom, foi batizado? Para ser rebatizado tem que seguir alguns requisitos. Se arrepender das drogas, do adultério, do divórcio, certo? Das jogatinas, da bebidice, da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria, do espiritismo, do satanismo. Hein? Você que não acredita em nada, precisa se arrepender. Então, para se arrepender, você tem que estar convicto e acreditar nas Escrituras. Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo erra porque não consulta as Escrituras. E também porque não conhece o poder de Deus. Deus tem poder de libertar o homem. Deus tem poder. Mas antes que a pessoa ela for batizar nas águas, ela tem que participar, né, de culto de libertação. Isso é um modelo paradigma da igreja. Eu não consigo parar de beber, não consigo parar de fumar, não consigo parar de roubar, não consigo parar de prostituir, não consigo me libertar do homossexualismo, não consigo me libertar, né, transexual, eu não consigo me libertar, eu sou sapatona, eu não consigo me libertar. Consegue sim. Deus tem poder para libertar o homem e te transformar. E para isso você tem que participar de um culto de libertação primeiro. O que se vai levar 1 ano, se vai levar 6 meses, não sei quanto tempo vai levar, mas você tem que estar liberto. Você tem que participar do culto de libertação. Tiro por exemplo de mim mesmo. Eu estava convicto, eu estava arrependido dos meus pecados e eu precisava aceitar Jesus, ficar firme para me morar no céu. E seguir a sua sã doutrina, seguir a sua santidade, né? Porque sem a santificação ninguém verá a Deus e nem sentir a presença de Deus. Eu sei que na época eu estava caminhando na fé com Cristo e eu precisava batizar nas águas. Porque na minha mente ficou aquilo. Quem crer e for batizado será salvo. Eu queria cumprir isso aí para me ser salvo na pessoa de Jesus e me manter firme. E aí o pastor naquela época, há 30, 40 anos atrás, falou, você vai batizar nas águas liberto. Não é vir do jeito que está e batizar fumando, bebendo, prostituindo, não. Envolvido com política, jogatina, com feitiçaria. Você tem que estar liberto. O único exclusivo Deus seu é o Deus eterno, o Pai da nação, o Pai de Israel. É o eterno Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Mas nenhum outro Deus você vai servir. Você aceita? Eu aceito. Então, você precisa vir nos cultos de libertação. O que você precisa ser liberto? Eu pensei comigo. Nossa, eu tenho que ser liberto da mentira, eu tenho que ser liberto da prostituição, eu tenho que ser liberto disso, daquilo, do cigarro, eu tenho que ser liberto. Estou na Umbanda, na Quimbanda, Candomblé, estou ainda servindo a Igreja Católica, preciso me libertar das idolatrias de imagem, né?
consulta de morte, consulta dos espíritos, precisa ser liberto. Comecei a ir nos cultos de libertação. E isso aí foi questão de acordo com a minha fé. E para a glória de Deus, fui umas 2, 3 vezes no culto, fui liberto do cigarro, das drogas, da bebida, de tudo. E aí depois que eu fui liberto, cheguei no pastor e falei: pastor, estou liberto, estou convicto e quero me batizar nas águas. Então tá bom. Fiz o discipulado, 3 meses de discipulado, aprendendo o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aprendi, né? E depois disso ele ficou me observando se eu tinha um bom testemunho dentro da igreja. Depois ele ficou observando se eu tinha um bom testemunho fora da igreja, né? Porque para servir a Deus não é fácil assim não. Depois ele ficou observando essas características minhas, foi ver se o meu casamento eu estava amigado, ou se eu estava casado. E na época eu estava amigado. Eu casei com a primeira namorada, e hoje a mulher, mãe dos meus 2 filhos. Já faz 40 anos que eu estou com a mesma mulher que na época eu namorava, para a glória de Deus. E casamos naquela época, no civil, regularizamos nossa situação. E hoje, graças a Deus, ela é a única mulher diante de Deus. A quem eu vou apresentar aqui, eu servi a Deus com ela. E hoje, quantos pastores, quantas pessoas aí casados aí, 2, 3 vezes, tá pensando que vai morar no céu. Coitado, tá enganado. Bom, continuando. Depois, a verdadeira igreja é assim que procede. Depois de dar um bom testemunho, acertar a minha vida como casado, né? Fazer a escola dominical, ser liberto no culto de libertação, chegou a época de fazer confissão da fé. O pastor me separou na igreja e falou assim: por que você quer ser batizado nas águas? A igreja é lotada de domingo. Aí eu fui lá dar o testemunho. Eu quero ser batizado porque eu creio em Jesus Cristo, creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu quero ser batizado e seguir firme com as Escrituras Sagradas, aprender o Evangelho verdadeiro para batizar nas águas e morar no céu. E aí o pastor: quantos que aceitam e digam amém por essa palavra desse irmão? A igreja diz amém. Tem alguém contra aqui o batismo nas águas deste irmão? Tem alguém contra? Tem algum irmão aqui que brigou com ele? Ele brigou durante esses tempos? Tem alguém contra ele? Se não tiver ninguém contra, pode batizar nas águas. Então tinha que ter um bom testemunho. As igrejas antigamente é assim que agia, né? Fiz a confissão de fé perante a igreja para ser batizado. E aí depois disso, né, discipulado, marcava o dia do batismo das águas, né, que tinha que ser nas águas do rio, né, modelo paradigma de Jesus Cristo. Depois disso, a gente era entronizado no hall de membro, né, e ali o pastor tinha por obrigação se humilhar diante de Deus para ver qual era o meu chamado. Ele tinha que identificar o meu chamado, se era para cantar, se era para louvar, evangelismo ou missões, né? Participar do grupo de oração, enfim. E ali, naquela igreja, sempre tinha que buscar a Deus, de corpo, alma e espírito, buscar a santificação, e todas as terça ou quarta-feira tinha culto de doutrina, para aprender, não podia faltar. 2 cultos que não podia faltar: culto de doutrina e escola dominical. Isso era sagrado. E quando alguém pecasse durante essa jornada, tinha que confessar lá no domingo, a igreja lotada. Por que você pecou? O que você fez? Tinha que confessar. A igreja tem poder de perdoar pecado no nome de Jesus. A igreja quer perdoar o pecado do seu irmão? Diga amém. Aí, amém. Aí a pessoa não pecava de medo, de vergonha, por estar lá na frente. Então,
E isso hoje não tem mais nas igrejas, infelizmente. E seja pastor, seja obreiro, seja membro da igreja, se pecasse lá, depois confessasse a igreja, ele tinha que ficar de banco. De 3 meses, 6 meses, 1 ano, não importa o cargo que ele é. Ele tinha que ficar lá cumprindo as regras da disciplina. Ou você vai dar disciplina em alguém na igreja, o cara desvia. Vai para outra igreja em pecado. Aí ele vai e abre o ministério, falso profeta. Então, amados, hoje nós estamos vivenciando o fim do tempo. E Jesus quer que o homem se arrependa, né? Hoje não tem mais batismo com o Espírito Santo nas igrejas. Hoje não tem mais cura divinas, milagres, libertações, pelo poder da palavra, da verdade, do Evangelho de Jesus Cristo. Não tem mais evangelismo, não tem mais nada. Virou bagunça. E hoje Jesus quer que o homem se arrependa dos seus pecados, né? E Atos capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito mudando. O Espírito do mundo sai e o Espírito Santo entra dentro da pessoa, não é? Mas Deus quer que nesse Atos capítulo 17, 30, mas Deus, não tendo tempo, enquanto o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então hoje, a mulher, ela tem que ser uma boa mulher dentro da sua casa, ser submissa ao seu marido, ser submissa ao seu marido, ser submissa ao pastor local da igreja, ser uma boa mulher, dona dentro de casa, ouvir o que o marido tem a dizer, deixar a casa limpa, ser organizada. Quando o marido falar, ela fica quieta, não ficar brigando, ficar discutindo. E quando na hora de for ter relação, que ela vai ter relação com seu marido. Não fica aí 2, 3 semanas sem ter nada com o marido, né? Ai, tô com dor disso, ai, tô com dor daquilo, ai, tô cansado, ai, não faço isso, ai, tô cansado. Sempre desculpa para não ter relação com seu marido. Aí, infelizmente, seu marido cai no adultério, o culpado é você, infeliz, que não vigia, não sabe orar, não sabe ter doutrina, não sabe ser disciplinado, não sabe ser uma mulher dona de casa, não sabe disciplinar seus filhos, não tem autoridade e fica inventando desculpa. Se casou, você tem que ter amor próprio para dar esse amor para o seu marido em relação. Agora fica inventando, cria vergonha na sua cara. Por que casou então? Agora vai ter que roer a carne e aguentar. Entendeu? Ou peça para Deus recolher. Então, você quer seguir uma vida com Cristo? Ei, você mesmo. Dê valor no seu marido. Da mesma forma o homem. Fica inventando desculpa não. Procura tua esposa. Entendeu? Fica arrumando pretextinho para você ficar em adultério, não. Cria vergonha na cara. Ok? Vamos lá, continuando. E tem aqueles obreiros também, né? Que tá solteiro na obra aí. Diz que é pastor. Ah, é só Deus. Aí ele vai lá na hora de tomar banho, ele vai se masturbar. Não tem vergonha na cara. Fica pensando, mas ele masturba. E aí, pastor? Pastor tem que ser casado. Obreiro tem que ser casado para dirigir a obra de Deus. Senão ele vai ficar embaixo do chuveiro masturbando, fazendo palhaçada e é pecado contra Deus. Cria vergonha na tua cara. Se arrepende dos seus pecados. Tá? É isso que Jesus quer. Continuando. Pastor envolvendo com Estado. Pastor envolvendo com política. Olha, estão tudo reprovado diante de Deus. A igreja ela é simples. A igreja é uma igreja que ora, jejua, busca santificação, busca santidade, ora, consagra, vai buscar as almas que estão perdidas. Não. Hoje não quer mais fazer nada disso. E parece alguém pregando, vixe, quer ser santarrão. Irmão, não me julga para não ser julgado. A Bíblia já está te julgando que você é hipócrita. A palavra de Deus já está julgando que você é um falso profeta. A palavra de Deus já julga
que você não pode fazer a obra de Deus relaxadamente. Ele julga para não ser julgado, se converta, fica de desculpa de mariquinha, não. Cria vergonha na cara. Pastor, padre, feiticeiros, seja o que raio, que parte que for, tiver contra a palavra de Deus, se convertei hoje. Hoje Jesus está voltando. Jesus está voltando. Abra os teus olhos, porque a volta de Jesus é iminente. Jesus voltará num abrir e piscar de olho para vir buscar a sua igreja. Ele não vai buscar uma igreja manchada no pecado, não. Vai buscar uma igreja que é santificada, que é uma igreja arrependida, que é coberta pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Se você precisa de Deus, como eu preciso, você tem que buscar o arrependimento, você tem que buscar a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, tem que buscar o ensino da palavra, procurar uma igreja que tem um verdadeiro pastor que é casado com uma só mulher, não com várias mulheres e diz que é pastor. Mentira, falso profeta. Procura uma igreja que pregue a doutrina, que não tenha pastora, porque mulher não tem ministério também. Sai fora, povo meu. Procura aquela igreja simplinha, aquela igreja que tem um pastor que é casado há 40 anos com a sua mulher, a mesma mulher, que não sabe ler, escrever, mas está ali, Jesus, salva a igreja. Busca essa igreja que tenha um culto de oração, que ama a santificação, oração e jejum, que prega a verdadeira Bíblia. Glória! Aleluia!